Vamos lá. Professor, eu não mandei piano de ninguém, não. O meu eu fiz individual, não copiei de ninguém, não. Muito bem, Marcelo. É assim que a gente faz. Viu, galerinha? Galerinha do mal. Então, vamos lá, galera. Vocês foram bem na atividade. A turma de vocês tem 20 e não sei quantos alunos. E só 16 me mandaram o trabalho até agora. Caso alguém não tenha conseguido mandar nessa semana, vocês terão até domingo para me mandar, beleza? Pessoal que não conseguiu mandar, pessoal que está correndo aí. Acho que é isso. Vamos lá para os nossos novos tópicos. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver concordância. O que é a arte da concordância? É a parte da gramática que a gente vê o tratamento da relação que as palavras ou os componentes de uma oração têm entre si. Por quê? Porque é muito comum a gente falar tudo encaixadinho, bonitinho. Sabe quando a gente vê aquele pessoal gringo tentando dar um golpe na internet? Eles falam as frases, parece que não tem muita conexão. Me gostar muito de vocês. Isso também é uma parte de concordância. Por quê? Porque a gente aprende na escola que mim não conjuga verbo. Que eu, quando o verbo é conjugado, eu gosto no presente, né? Isso tudo faz parte de uma concordância. O que é isso? Quando a gente tem todas as regrinhas estabelecidas, a gente segue ao pé da letra essas relações para que a frase fique coesa, para que a coerência da frase seja coerência completa, para que ela soe bonita aos nossos ouvidos. Então, nós temos dois tipos de concordância. Nós temos a concordância verbal, que é a que vai garantir sempre que o verbo concorde com o sujeito, e a gente tem a concordância nominal, que é aquela que garante que todos os substantivos concordem com os adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Quando a gente viu morfologia lá no começo, a gente falou sobre isso, lembra? Que o adjetivo sempre vai se referir ao substantivo. O artigo também está ali caracterizando aquele substantivo. O numeral também tem uma relação com o substantivo. Numa oração, como que a gente faz a concordância? Através do verbo. Lembra que na última aula a gente viu as noções de sintaxe? Eu falei para vocês que o verbo é o carro-chefe da oração e que ele concorda com o sujeito para que o sujeito seja isolado da frase e eu consiga saber se esse verbo é um verbo transitivo direto, se é um verbo intransitivo, se é um transitivo direto ou indireto. Por quê? Porque o verbo está ali como carro-chefe. Ele comanda a oração, mas ao mesmo tempo ele precisa concordar com o sujeito. Vamos lá. Vamos começar pela concordância nominal, que é mais fácil? Observem esse quadrinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não consigo. O que foi? Não sei. Tá. Vamos lá. Nós temos aí duas menininhas, duas senhoras, mulheres conversando, duas moças. Belas recatadas do lar. Vamos analisar a primeira linguagem, depois a gente analisa o contexto, beleza? O que uma fala? Ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. E a outra responde, tudo bem. Eu me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Observem essa última frase. Tenho bebido menos Coca-Cola. O que a gente viu nas expressões problemáticas? Que menos é invariável, não existe menos. A gente vê um erro aí. Observem agora o contexto total. São duas mulheres bem afeiçoadas, com cabelinho feito, com brinquinho, uma com brinquinho na mão. Então, elas exalam um ar de superioridade social, digamos assim, concordam comigo? Parecem ser mulheres com poder aquisitivo maior. Lembra quando a gente falou sobre variedade linguística, a gente também falou sobre o preconceito linguístico, que é quando a gente acha que pela forma da gente falar, pelo português ser um pouco mais correto, pelo fato de a gente ter um pouco mais de domínio da língua, a gente acha que as pessoas que não têm acesso a um tipo de linguagem mais rebuscada, um tipo de linguagem mais normativo, estão fora do padrão e a gente acha isso muito errado. Nesse quadrinho a gente vê isso. Ela acha que
só o fato dela ter falado menos Coca-Cola na frente dos amigos, ela é um mau partido, digamos assim. Não vale muito a pena, porque é como se ela tivesse sido mal vista porque ela falou menos Coca-Cola. É um tipo de preconceito linguístico, mas também entra no campo de concordância. Por quê? Porque a gente sabe que o menos não existe. E no caso do menos aí, ele está funcionando como um numeral, porque ele está me dando a quantidade de Coca-Cola. Ele pode ser visto também como, mas no campo variável, como um advérbio de quantidade, um advérbio. Por quê? Porque ele está me dando a noção quantitativa de algo. Então, não está concordando na frase, porque o certo seria tenho bebido menos Coca-Cola. Está errada na parte da escrita, mas se a gente considerar o contexto total, a gente tem aí uma comunicação correta. Ela está falando que está bebendo uma quantidade menor de Coca-Cola. Comunicação ok. Na linguagem gramatical, na linguagem escrita normativa, está errado porque foge da concordância. Por quê? Porque a concordância é essa parte que respeita essas relações que a gente tem entre substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome. Onde que a gente vê principalmente a concordância nominal? Entre artigo, substantivo e adjetivo. Na concordância, a gente tem três tipos. A gente tem a concordância de gênero, que é quando a gente flexiona entre masculino e feminino. A gente tem a concordância de número, que é quando a gente flexiona entre o singular e o plural. E a concordância de pessoa, que é quando eu flexiono em primeira, segunda ou terceira pessoa. Na frase, os vizinhos novos, o que a gente tem aí? Observem a frase para mim. Toda a frase está flexionada no plural. Por quê? Porque eu tenho ali um substantivo no plural. Os vizinhos novos. Então, vizinhos está no plural. O artigo precisa vir no plural e o adjetivo também, porque eles precisam concordar entre si. Essa é a regra básica que a gente tem para a concordância nominal. Só que nós temos mais duas ou três regrinhas que funcionam muito bem e a gente às vezes usa sem saber ou sem lembrar disso, porque a gente já vê na escola. A primeira regra que a gente tem é a concordância entre um substantivo e mais que um adjetivo. Então, quando a gente tem um adjetivo para um substantivo, a gente pode concordar de duas formas. Com o artigo antes do último adjetivo ou com ambos no plural. Observem a frase. A língua francesa e a italiana são encantadoras. Ambas as línguas são encantadoras, mas eu estou especificando que é a língua francesa e a língua italiana. Então, eu posso concordar antes só do último adjetivo. Eu também posso concordar colocando o substantivo e o artigo no plural. As línguas francesa e italiana são encantadoras. Observem como eu consigo puxar tudo para o plural e a frase fica, querendo ou não, menor. Fica mais fácil de falar. A gente tem também a concordância entre o substantivo e um adjetivo. Ai, meu Deus, meu computador travou de novo. Vou travar aqui. A gente tem também a concordância entre o substantivo e mais do que só um adjetivo, a gente também tem duas formas de concordar. Se o adjetivo vier antes do substantivo, ele concorda com o substantivo mais próximo. Linda, filha e bebê. Eu estou concordando só com o que está perto. Qual que é o adjetivo da frase? Linda. Então, ele está concordando só com o filha. Se ele vier depois do substantivo, ele pode concordar com o mais próximo ou com todos. Então, nessa mesma frase, linda, filha e bebê, se eu falasse filha e bebê linda, eu poderia falar assim, poderia também falar filha e bebê lindas. Olha a segunda frase. Pronúncia e vocabulário perfeito. Primeira opção, estou concordando só com o vocabulário. Segunda opção que eu tenho é pronúncia e vocabulário perfeitos, porque eu concordo com os dois.
A gente tem alguns casos particulares também da concordância. A gente tem algumas expressões adjetivas que concordam com o substantivo que modifica essa expressão. E aí a gente tem dois casos. A gente tem o caso de quando o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo, caso o substantivo venha precedido de artigo ou de algum outro elemento determinante. A sabedoria é necessária, sobretudo nos momentos mais difíceis. Eu poderia falar sabedoria é necessária. Sabedoria é necessário. Só que, no caso, como eu tenho um artigo feminino lá na frente, eu preciso passar também esse adjetivo para o feminino. Então, pode ser tanto sabedoria é necessário, sobretudo nos momentos difíceis, como a sabedoria é necessária, sobretudo nos momentos mais difíceis. Por quê? Porque ele vai concordar em gênero e número com o substantivo se ele estiver sendo determinado por algum artigo ou algum outro elemento. A gente também tem o caso de o adjetivo permanecer no masculino singular quando ele não for precedido por qualquer outro elemento determinante. Então, é proibido bebida destilada na festa. Se eu especificasse a bebida, aí sim eu poderia falar é proibida a bebida destilada na festa. Mas como não tem nada determinando, eu não preciso alterar. Estou falando. Tá falando alguma coisa? Eu não estou ouvindo. Está meio que escutando. Professora. Oi? Caramba, princesa. Tá com o meu. Já era. Tá com o meu. Oi? Bebê. Esperar um pouquinho. Alô? Yasmin, tá picotando, eu não consigo te ouvir. Você consegue digitar para mim? Pois ainda. Rapidinho, tá seguindo? Ok. Sem problema não. Eu só vou te mutar porque tá dando muita interferência, tá bom? Acho que foi. Vamos lá, continuando. Nós falamos aqui. Esse é um caso prático. Um caso prático que a gente viu na nossa aula de expressão problemática. Que, quando a gente agradece, né, depende da pessoa que está agradecendo. Ou seja, mulher fala obrigada e homem fala obrigado. Por quê? Porque o ato de agradecer, se sentir agradecido, é um ato adjetivado, ou seja, concorda com quem fala. Então, eu, enquanto mulher, falo obrigada, e homem, enquanto homem, falo obrigado. Isso é batata. A gente aprendeu isso a vida inteira. Às vezes a gente usa errado, mas a gente aprendeu lá na escola, lá no comecinho. Outro caso que a gente tem particular de concordância nominal é toda vez que a gente tiver um pronome tanto numa função de pronome adjetivo como no advérbio, o menos sempre vai ser invariável.
Ou seja, ele não flexiona. Lembram do quadrinho lá em cima? Que ela fala aqui, ó. Tenho bebido menos Coca-Cola. O menos aqui, ele é invariável. Ele não flexiona. Então, ele não existe, menos não existe na nossa língua. Então, a gente sempre fala, tenho bebido menos Coca-Cola. Ela é menos questionadora que ele. Não é ela é menos, ela é menos. Porque o menos não varia em nenhum caso. A gente tem também os pronomes de reforço, que é aquele que sempre está reforçando a ideia que ele já deu anteriormente. Então, ele deve concordar em gênero e número com a pessoa a quem ele faz referência. No caso da frase, as alunas mesmas que organizaram o evento, o mesmas está se referindo ao alunas. Se o alunas está no plural, o pronome de reforço também vem no plural, para concordar em gênero e número. Então, eu tenho alunas, as alunas, feminino plural, o mesmas vem no feminino plural. A palavra meio pode ser utilizada como numeral ou como advérbio, depende da forma e da palavra a qual ela modifica. Então, quando ela for determinante de um substantivo e ela funcionar como numeral, ela vai concordar em gênero com o substantivo. Adicione meia colher de açúcar. Ele está se referindo aí à colher, quantidade. Então, ele está funcionando aí como numeral adjetivo. Quando ele estiver modificando o sujeito, a função dele é de advérbio. Então, enquanto ele for um advérbio, ele é invariável. Lembra nas 10 classes da morfologia que a gente tem as palavras variáveis e antivariáveis? O advérbio está no campo das invariáveis. Marisa é meio gastadeira e seu marido está desempregado. Quando a gente utiliza o menos com a função de advérbio, se a gente passar ele para o feminino, digamos assim, ele virar meia, ele vira literalmente uma meia peça de roupa. E não vira um advérbio, porque enquanto advérbio ele é invariável. Ele só funciona, a palavra só funciona meia dessa forma feminina, digamos assim, quando ela funcionar como um numeral adjetivo e não como um advérbio. Professor, Oi. desculpa, assim, é só porque é uma coisa muito antiga e muito corriqueira de todo mundo, né? A gente falar meia-noite, meia parte, meia... Seria um erro, no caso, né? Não, porque aí está funcionando como Meia-noite é uma numeral. palavra. Meia-noite é uma palavra, mas eu queria dizer assim... eu esqueci o que eu ia falar aqui, mas no sentido assim de... Porque muita gente fala, né? Uma palavra assim, meio-dia, por exemplo, meia-noite. Um exemplo assim, né? Seria meio-noite ou meia-noite. Não, quando ele tiver essa ideia de metragem, de metade de algo, funciona como numeral. Então, eu posso passar para o feminino. Posso adjetivar essa palavra. Então, ela vai concordar com o que ela está falando. Meia-noite, a metade de uma noite. Eu lembrei aqui, assim, por exemplo, meia dúzia, também é a mesma coisa, então. Pode ser meia, no caso, né? Que é medida, né? É quantidade. Quando tiver Entendi. essa noção de quantidade, de número ao pé da letra, aí a gente utiliza o meia, porque vai Entendi. funcionar aí como numeral adjetivo. Meia Entendi. dúzia, meia xícara, meia colher. Não é Aham. uma meia em si, meia peça de roupa, a gente coloca no pé, mas também não é um meio na função de advérbio, é uma função numeral, então aí eu posso variar ela. Eu só não Entendi. posso variar quando ela tiver uma função de advérbio. Não, Quando, perfeito. quando eu falo Entendi. Marisa é meio gastadeira, ela não é literalmente metade gastadeira, não é só a parte da perna dela que é gastadeira. Eu estou falando de função de advérbio, de intensidade. Ela é um pouco mais gastadeira que o comum. Então, nesse caso, tem uma função de advérbio. Conseguiu entender agora? Intensidade é uma quantidade, né? Não, intensidade é um advérbio. É um modo, é uma forma de fazer uma coisa. Então tem que falar meio. Nesse caso, seria meio gastadeira. Isso. Quando tiver a função de advérbio, quando for o modo, a forma de fazer alguma coisa, de falar sobre alguma pessoa, sobre alguma coisa, e tiver a função de advérbio, aí a gente utiliza meio, não varia.
Só utiliza meia quando for Quantidade. ou uma peça de roupa, meia de colocar no pé, literalmente falando, ou quando tiver uma função numeral. Meia colher, meia dúzia, meia-noite, meio-dia. Aí eu Entendi. posso variar, porque está na função de numeral. Entendi. Entendeu? Tá bom. Não, é porque existe essa conotação aí que a gente, né? Por isso que eu estou É muito, perguntando muito assim. comum a gente confundir um pouquinho. Tá bom, obrigado, valeu. Vamos lá. Continuando. A palavra bastante pode ocupar tanto uma função de adjetivo quanto de advérbio. Depende também da palavra que ela modifica. Então, quando ela modifica um substantivo, ela vai ter um valor de adjetivo. E aí ela vai concordar em número com o substantivo ao qual ela está se referindo. Os meninos ficaram bastante doentes com a mudança do clima. Esse bastantes está se referindo a quem? Os meninos, que ficaram doentes. Se ambos estão no plural, o bastante também fica no plural, porque ela está modificando o substantivo. Quando ela modificar o adjetivo, ela vai ter uma função também de advérbio, e aí ela é invariável. João considerou bastante difíceis as questões do simulado. Ele considerou o modo do simulado muito difícil, então aqui no caso ele flexiona como um advérbio. Ele não flexiona, porque ele dá função de advérbio. Anexo e incluso são adjetivos que concordam com o substantivo que eles modificam. Então, se eu mando um e-mail e falo segue anexo o documento solicitado, tá ok. Se eu mando segue anexo a fotografia para o cadastro, também tá ok. Tá concordando com o substantivo que ele está ali modificando. Anexo com documento e anexa com fotografia. Os alunos estão inclusos no programa de assistência estudantil. Os alunos estão inclusos, tudo no plural. A pasta de materiais está inclusa no valor da matrícula. A pasta está inclusa, tudo no singular. Ô, gente, vou só pegar a neném aqui, que ela está fazendo uma birra de sono e eu já volto. Um minutinho. Já está aqui no caminho, tá bom? Vamos lá, galera. Continuando. Você vai ficar aqui tipo, esses casos que nós vimos foram só sobre concordância nominal. Agora a gente entra num buraquinho mais embaixo. A gente vai ver agora a concordância verbal. O que é a concordância verbal? Quando o verbo é o carro-chefe da frase, ele concorda com o sujeito. Observem esse quadrinho do H. Se eles não forem embora logo, vamos precisar aprender a dormir em pé. Tá ele e um amiguinho dele. Você tá dando aula também? Tem um caderninho. Não, vou te dar um caderninho. Desenho aqui. A gente tem aí, se eles não forem embora logo. Se quem não for embora logo? Eles. Então, eu tenho um sujeito indicando terceira pessoa do plural. Mas a gente tá quietinha. E a gente tem o forem, o verbo também está na terceira pessoa do plural. Então, nessa primeira frase, a frase inteira está concordando. Nós vamos precisar aprender a dormir em pé. Vamos precisar aprender a dormir em pé. Vamos precisar aprender o quê? Dormir em pé. É, amor. É, mas você não pode escrever quietinha, não? Gente, desculpa, mas a birra aqui tá grande, porque já passou da hora dela dormir, eu tô dando aula, eu não consigo botar ela pra dormir. Vamos lá. Vamos precisar aprender a dormir em pé. Eita, meu Deus. A gente tem aí o nós e o vamos. A primeira pessoa do plural, no vamos, concorda com o verbo.
Então, vamos lá. Na concordância verbal, a gente garante a concordância e respeita as relações de número e pessoa, principalmente entre o verbo e o sujeito. Na frase nós lemos, quem lê? Nós. Se o nós está no plural, o verbo também vem no plural. Terceira pessoa do plural. Nós lemos. Não, moça, fica quietinho. O rapaz estudava com muito foco. Quem estudava com muito foco? O rapaz. O rapaz, quando a gente vai responder, é quem? Ele. Ele é uma terceira pessoa do singular. Então, o verbo precisa vir no singular. Como que a gente conjugou o verbo estudava? Estudar no passado. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Também tem concordância. Então, a concordância verbal, ela trabalha principalmente isso, a relação de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. Mas temos alguns casos. A gente tem a concordância do sujeito composto antes do verbo. Quando eu tenho um sujeito que é composto, ele vem antes do verbo, o verbo sempre vem no plural. Maria e José conversaram até de madrugada. Eles conversaram até de madrugada. É um sujeito composto, tem dois núcleos do sujeito antes do verbo. A gente também tem a concordância do sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito for composto e vier depois do verbo, o verbo pode ficar tanto no plural, quanto pode concordar com o que está mais perto dele. Discursaram diretor e professores. Então, aqui eu tenho o verbo no plural, concordando com ambos. Eu tenho discursou diretor e professores. Eu estou concordando só com o que está mais próximo. Ambos estão corretos. A gente tem sujeito composto, concordante de sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Toda vez que a gente tem um sujeito composto, mas são pessoas gramaticais diferentes, a gente deve ver se o verbo deve ficar no plural. Por quê? Porque ele concorda com a pessoa que, no nível hierárquico e gramatical, tem uma prioridade. Então, toda vez que a gente tem a primeira pessoa, ela tem uma prioridade em relação à segunda, e toda vez que a gente tem a segunda, ela tem prioridade em relação à terceira. No caso da frase, nós, vós e eles vamos à festa. Quem vai à festa? Nós. Então, o verbo está concordando com a primeira pessoa, mesmo que seja do plural. Vós e eles são, consequentemente, segunda e terceira pessoa do plural, mas a gente tem prioridade ali, é a primeira pessoa do plural. O que vamos concorda com nós, e não com o vós ou com ele. Outro caso particular, mas não é. Se não pode passar ou não. A multidão de fãs gritou. A multidão de fãs gritaram. Ambos estão corretos. Se o sujeito for formado de nomes que só aparecem no plural e ele não vier precedido de artigo, o verbo precisa ficar no plural. Estados Unidos é uma nação poderosa. Estados Unidos não está no plural. O nome que realmente vem com esses Szinhos no final. Então, se ele não está ali especificado, precedido de um artigo, né? Ele vai ficar no singular. Estados Unidos é uma nação poderosa. Já na segunda frase, a gente tem os Estados Unidos são a maior potência mundial. Eu tenho um artigo ali concordando, especificando. Então, toda vez que eu tenho algo precedido de artigo, o verbo precisa variar, porque o artigo está no plural antes. Então, não é só Estados Unidos mais, são os Estados Unidos. A partícula C, como uma partícula apassivadora, quando o verbo for um verbo transitivo direto, ele vai concordar com o sujeito. Vende-se uma casa, numa voz passiva. Na voz ativa, a gente tem a casa é vendida. Então, se eu passo para o plural, fica vendem-se casas. As casas são vendidas. É só trocar a voz verbal. A concordância verbal também ocorre com alguns verbos impessoais, sempre feita na terceira pessoa do singular, porque os verbos impessoais são verbos que não apresentam sujeito.
Principais verbos que a gente tem. Impessoais são haver, no sentido de existir, fazer, indicando um tempo decorrido, e verbos que indicam fenômenos atmosféricos, meteorológicos. Gente, eu tenho 1 minuto e eu tenho mais 5 slides, eu acho. Vamos fazer assim? Eu fecho aqui e eu volto rapidinho para a gente continuar. Mas eu não sei o computador. Beleza? Já mando o link para vocês. Só 1 minuto antes que feche aqui eu perca a gravação.